Boa tarde a todos. Eu estou com o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e nós iremos falar sobre a crise no Oriente Médio. Eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, Karine, e boa tarde a todos. E estou aqui para dar um relato jovem a respeito do ataque de mísseis do Irã contra Israel, que houve mais cedo hoje. Eu posso receber algumas perguntas, porque essa é uma situação que está acontecendo e eu preciso voltar ao trabalho. Hoje, o Irã mandou cerca de 200 mísseis balísticos e foguetes contra Israel. Os Estados Unidos se coordenaram de perto com as forças de defesa de Israel para ajudar a defender Israel contra esse ataque. Destroyers navais israelenses se juntaram a unidades de defesa de Israel para derrubar mísseis que estavam vindo. Presidente Biden e vice-presidente Harris monitoraram um ataque na sala da situação. Nós ainda estamos trabalhando com as forças de defesa de Israel e com as autoridades em Israel para verificar o impacto dos ataques. Mas, nesse instante, e eu posso destacar agora, nós não sabemos de quaisquer mortes em Israel. Nós estamos acompanhando a morte relatada de um civil palestino na Cisjordânia. Nós não sabemos de qualquer dano a aeronaves ou ativos militares estratégicos em Israel. Resumindo, com base no que sabemos a esse ponto, esse ataque parece ter sido derrotado e ineficiente. Isso foi, primeiro e acima de tudo, o resultado do profissionalismo das forças de defesa de Israel. Mas, de forma alguma, sem descreditar o planejamento conjunto e antecipação conjunta e o trabalho das Forças Armadas dos Estados Unidos. Também estamos cientes dos relatos de um ataque terrorista em Yafo que tirou a vida de vários civis israelenses e que feriu tantos outros. Nós estamos enlutados junto às famílias das vítimas e junto às famílias dos civis palestinos. Obviamente, nossa atualização aqui é baseada nos relatos que temos e nós iremos corrigir a informação conforme necessário. A palavra que foi inventada para uma situação assim é de que essa é uma situação fluida. Nós iremos consultar com os israelenses quanto aos nossos próximos passos em termos de resposta. E nós iremos lidar com o que o Irã acaba de fazer e continuaremos monitorando para ameaças que virão adiante do Irã e de seus procuradores. Estamos particularmente focados em proteger os militares israelenses na região e americanos e responderei algumas perguntas. Pergunta: o governo está fazendo algum preparo quanto ao Líbano ou outros lugares da região? Resposta: está claro agora que cidadãos americanos devem utilizar os meios comerciais que têm para sair do Líbano, dado tudo o que está acontecendo. Nós já dissemos nesse púlpito e em tantos outros, e continuaremos a dizer, mas nós não começamos a fazer uma evacuação de emergência ainda na área. E nós não iremos fazer isso no momento, e se isso mudar, nós iremos notificá-los. Mas nós continuamos a sugerir que cidadãos americanos no Líbano sigam as orientações do Departamento de Estado, que são encontrar meios civis comerciais para sair do país, porque em extremos nós podemos não conseguir tirá-los de forma segura. Pergunta: qual é a visão israelense, a visão americana quanto a se israelense deveria retalhar esse ataque e a situação da guerra na região? Nós tivemos algumas discussões iniciais com os israelenses, depois disso a nível militar e a nível pessoal, a Casa Branca e em nível ministerial, e nós iremos continuar essas conversas nas horas que vêm adiante. Eu posso dizer que antes de entrar em mais ações, nós consultaremos profundamente os israelenses e eu vou retornar para vocês depois que tivermos a oportunidade de ter discussões mais profundas. Obviamente, essa é uma escalação significativa pelo Irã, é um evento significativo e igualmente significativo que nós conseguimos agir com Israel e gerar uma situação em que ninguém foi morto em Israel até esse momento, segundo o que sabemos. Nós agora iremos verificar quais são os próximos passos e para assegurar, primeiro e antes de tudo, o interesse americano e depois estabilizar a situação o máximo possível conforme seguimos. Pergunta: em abril, a mensagem do presidente para Israel era que houvesse algum tipo de resposta quando houve a interceptação daquelas barragens de mísseis. Ele recomenda o que agora? A resposta é de que ele terá a oportunidade de compartilhar a própria resposta após discutirmos com os israelenses nessa tarde e nessa noite. Eu não posso dizer nada publicamente em termos da nossa avaliação e quais são nossas expectativas com os israelenses nesse momento. Ele vai falar com o presidente Netanyahu hoje, com o premier Netanyahu hoje. Eu não posso dar detalhes agora, mas eu posso dizer que estamos rastreando isso minuto a minuto
E assim que nós tivermos uma ligação entre ele e Netanyahu, nós traremos um release para vocês. A pergunta é que antes, quando houve ataques a Israel, os Estados Unidos emitiram uma série de sanções como consequência. O presidente disse essa manhã que haveria consequências sérias se o Irã fizesse um ataque como esse. Agora que houve, quais são as consequências? Elas são mais graves que as sanções? É uma pergunta totalmente legítima e a resposta para ela virá com base nas conversas que tivermos com nossos homólogos israelenses hoje. É muito cedo para eu te dar retorno agora hoje, mas eu posso te dizer o seguinte: estamos orgulhosos das ações que tomamos junto a Israel para proteger Israel, e está claro que haverá consequências, e nós conversaremos com Israel para deixar o caso claro. Muito bem, pessoal. A gente começa, então, nossa cobertura com o Departamento de Estado. A coletiva de imprensa do Departamento de Estado está agora acontecendo. A gente já cobriu da Casa Branca. Vamos lá, você acompanha a tradução simultânea conosco. Nós, assim como participamos da defesa de Israel quando o Irã lançou seu ataque em 13 de abril, toda nação do mundo precisa se juntar a nós, condenando isso. Nós nos juntamos às equipes do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris e outras equipes conforme monitorávamos esse ataque. As palavras do presidente Joe Biden são firmes. Nosso compromisso com Israel é firme como aço e continuaremos ao lado de Israel nesse momento crítico. Agora ele recebe perguntas. As perguntas não são bem audíveis no áudio original da geração do Departamento de Estado. A pergunta é inaudível assim que houver resposta. No momento, nós não estamos cientes de quaisquer danos à infraestrutura americana. Como você sabe, nós fizemos uma verificação mais cedo com o nosso apertamento do Departamento de Estado, pedimos que estivessem protegidos em suas casas. Nós sabemos que do nosso pessoal não há casualidades civis em Israel e certamente não há casualidades de cidadãos americanos. Há um relato de um palestino que morreu na Cisjordânia, mas não há dano a instalações israelenses. Novamente, a pergunta é inaudível, a gente aguarda a resposta. Perguntou algo sobre o governo, mas... Resposta. Certamente eles fizeram coisas para expandir o conflito. Mas se você olhar para as ações que realizaram, eles estavam trazendo terroristas à justiça. Terroristas que atacaram civis israelenses. Se você olhar para o que o Irã fez hoje, e que tem feito há algum tempo, quanto à ameaça que é realizada pelo exército iraniano, o financiamento de terroristas por todo o Oriente Médio, bem, o ataque de hoje simplesmente demonstra o perigo dessas ações. O que você vê com o Irã realizando um ataque de Estado para Estado, visando a proteção dos grupos terroristas que ele criou, nutriu e controlou, bem, Israel estava defendendo civis. Nós certamente vimos o Irã, nós certamente vimos Israel expandir a natureza dos seus ataques contra Israel, contra o Hezbollah, mas é muito diferente do que vimos hoje de um ataque de um Estado contra outro Estado. O repórter interrompe e pergunta mais algo que é inaudível. Ele pergunta, a situação lá é instável? A pergunta é inaudível, a gente aguarda a resposta. Para você que chegou agora, a tradução simultânea, a pergunta é inaudível e aguardamos a resposta para a tradução. Certo. Então, você tem razão. Frequentemente fazemos isso nessas situações. Direcionamos cidadãos americanos que estão no Líbano para que se registrassem com o Departamento de Estado para receber informação sobre como sair do Líbano e estamos dando a eles todas as informações que temos. Com informações de hoje, já há 6 mil cidadãos americanos no Líbano que já se registraram conosco para receber essas informações. Deve estar claro que nem todos esses cidadãos americanos estão buscando assistência.
podem estar buscando imigração, buscando opções. Há uma série de cidadãos americanos que moram no Líbano e que moram lá há anos e que já tinham contato com o Departamento de Estado. Então, em termos do que está ocorrendo ali, o aeroporto ainda está aberto, voos comerciais ainda estão operando, apesar de a capacidade estar reduzida. Estamos trabalhando agora com linhas aéreas para ceder voos adicionais com mais assentos para cidadãos americanos, algo que esperamos conseguir fazer nos próximos dias, e nós estaremos em contato com cidadãos americanos em todos os lugares em que possamos atendê-los. Nós estamos trabalhando, não posso dar detalhes, mas estamos trabalhando com linhas aéreas comerciais para garantir que teremos essa capacidade, e quando houver mais informação, nós iremos comunicar diretamente aos cidadãos americanos. E aí, então, poderei vir e falar com a empresa também. Agora há pouco, na coletiva do secretário de Segurança Nacional, a pergunta é inaudível, a gente aguarda a resposta para a tradução simultânea. Você tem nos dito há meses que estão instando aos israelenses que não respondam ao ataque, às provocações, de uma forma que escale a situação na região. Vocês ainda dão esse conselho? Depois do que aconteceu? Eu vou dizer algumas coisas a respeito disso. Primeiro, claro que Israel tem o direito a se defender, assim como todas as nações têm. Em termos de qual a resposta de Israel será, claro que deve haver consequências para o Irã por esse ataque. E nós deixamos claro que é necessário que haja consequências. Eu não vou entrar em detalhes sobre quais as consequências serão hoje, mas há coisas com as quais coordenaremos com nossos homólogos israelenses. E, na sequência imediata desse ataque, nós iremos nos coordenar com eles quanto a qualquer resposta possa ser. Eu acho que é importante que nós tenhamos conseguido derrotar esse ataque com coordenação de sucesso com Israel e nossos parceiros. E nós iremos colaborar com eles em qual será a nossa resposta, mas eu não estou em uma posição agora para anunciar isso nesse instante logo após o acontecimento. Volta para a pergunta. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que inaudível. É falso. É falso. Nós não tivemos qualquer tipo de alerta do governo do Irã de que iriam fazer um ataque como esse. Outro repórter pergunta: você tem detalhes sobre quais serão as consequências? É compreensível que haja conversas com Israel, mas você pode nos dar algum tipo de ideia sobre como oficiais estão pensando a respeito disso agora e reagindo a isso em termos da magnitude da resposta, se ela será mais grave do que a resposta americana ao ataque que o Irã fez a Israel em abril? Resposta: temos que pesar qual será a resposta. O evento acaba de acontecer, foi há algumas horas, e é importante que todos nós, dentro dos Estados Unidos, consigamos entender exatamente como foi o ataque, o que foi que aconteceu. Ainda há avaliações iniciais, mas precisamos de um pouco de tempo para coletar todas as informações, e precisamos de tempo para conversar com nossos colegas israelenses, e precisamos de tempo para falar com outros parceiros na região sobre qual o caminho adiante. E faremos isso nos dias que vêm adiante. Mas está claro, novamente, que isso é uma escalada significativa pelo Irã. Quando você vê o Irã realizar um ataque contra outro Estado, no final das contas, e fazem isso para proteger uma organização terrorista. E, no final das contas, Israel tem sim o direito de se proteger. Então, nós iremos coordenar qual será a resposta. O quão preocupados vocês estão quanto a uma guerra hoje, comparado a dias anteriores? Resposta: eu recebi muito essa pergunta no último ano, e eu nunca quero tentar calibrar nosso nível de preocupação. Eu só quero dizer que prevenir que um conflito regional central grande e rompa tem sido uma preocupação central para a gente desde 7 de outubro. É algo que nós imediatamente identificamos como um risco depois que Hamas realizou seus ataques brutais contra Israel, e nós temos trabalhado para prevenir isso. Houve uma série de ocasiões nos últimos 12 meses quando pareceu que nós poderíamos chegar a esse tipo de configuração, e 13 de abril foi um desses momentos. E, honestamente, os Estados Unidos, através de uma combinação de diplomacia e dissuasão, foi capaz de prevenir que houvesse uma guerra em escala completa. E nós continuaremos tentando prevenir o irrompimento de uma guerra completa nos dias e semanas adiante. Pergunta: o programa nuclear do Irã, ele aumentaria uma resposta israelense? Resposta: novamente, eu não quero
E eu não estou dizendo que eu vou ignorar qualquer coisa no momento ou que eu estou considerando qualquer coisa. Eu responderia qualquer pergunta desse tipo assim. Nós teremos essas conversas diretamente com nossos homólogos israelenses nos dias que vêm adiante, e está claro que esse ataque foi inaceitável, e nós deixamos claro antes desse ataque, haverá consequências. Mas eu acho que é apropriado que nós discutamos essas consequências com nossos homólogos israelenses, antes de falarmos em público delas. Há algum outro país junto dos Estados Unidos que esteve envolvido na defesa de Israel? Como eu disse nos meus comentários iniciais, houve parceiros, mas eu deixarei que eles próprios se pronunciem. Certamente essa onda inicial de ataques acabou, mas não quer dizer que não há outras ondas que venham vir adiante. Sabe, nós vimos um ataque inicial hoje contra o Estado de Israel. Certamente seria incrivelmente inescrupuloso se o Irã fosse fazer mais ataques contra Israel, mas nós estamos monitorando a situação. Houve muitos paralelos entre esse ataque e os ataques que houve em abril. A diferença é que, lá em abril, Irã ficou ameaçando por semanas o tipo de ataque que faria contra Israel. E, ao contrário dessa vez, parece que ter sido muito repentino em comparação. Esse tipo de falta de mensagem, de alerta, você acha que isso tem uma significância diplomática? Resposta: eu não quero ficar fazendo avaliações sobre por que o Irã fez a decisão que fez, ou porque eles falaram em público antes da outra vez e não falaram dessa. Obviamente, nós temos indicativos do motivo do ataque, você já nos viu falando sobre isso, e nós alertamos nossos colegas israelenses mais cedo hoje. Algumas dessas conversas foram públicas. Então, tínhamos indicativos de que poderia haver um ataque repentino, mas eu não posso falar sobre por que eles fizeram a decisão de não comunicar como fizeram da última vez, mas isso não muda a decisão fundamental do ataque, e é uma ação ousada e inescrupulosa do Estado do Irã. Hoje você vai conversar com os israelenses sobre qual será a resposta, mas você pode dizer algo sobre as respostas agora? Os oficiais israelenses deram algumas opções. As discussões estão acontecendo, são discussões que estão acontecendo entre os Estados Unidos e Israel, conforme os ataques ainda aconteciam. Havia discussões que aconteciam com oficiais, tanto nesse prédio quanto na Casa Branca. E eu não falei com o Pentágono ainda, mas tenho certeza de que devem estar conversando imediatamente agora com seus homólogos israelenses. E as conversas vão continuar ao longo do dia e ao longo dos próximos dias. Próxima pergunta. Os Estados Unidos têm alguma indicação quanto a se os iranianos tentaram atacar interesses americanos na região? Bom, eu pediria para você perguntar para o Pentágono quanto a decisões específicas de alvejamento do Irã. Eu sei que haverá um briefing do Pentágono mais tarde hoje. Nós entendemos que a embaixada tinha provisões antiaéreas. Bom, sim, havia, mas isso foi por questão de cautela extra que nós tivemos de proteger a embaixada. Então, tomamos esse passo como forma de cautela redobrada. Mas, em termos de locais específicos que o Irã estava alvejando, eu terei que confirmar com o Pentágono. Em termos dos parceiros que você mencionou que estavam envolvidos dessa vez, sem entrar em questões específicas quanto ao que aconteceu, houve menos parceiros ou houve menos apoio para a sua participação dessa vez? Resposta: isso é muito específico, eu só posso falar de forma genérica. Houve parceiros que se envolveram conosco nessa defesa de Israel, e eu vou deixar que cada país decida se pronunciar por si próprio. A repórter diz: não é específico, eu só quero saber, e aí ele diz: é mais específico do que eu compartilharia nesse momento. Pergunta: o que os Estados Unidos acreditam que é o curso certo de ação agora? É uma resposta mais dura ou diplomacia? Bom, já disse, é importante que conversemos com Israel antes de poder divulgar para vocês publicamente, mas obviamente nós não queremos ver nós não queremos ver esse conflito continuar a ficar mais intenso. É óbvio que deve haver consequências e é importante que nós discutamos isso em privado com os nossos parceiros antes de podermos ler em público para vocês. Pergunta: anteriormente, já foi dito que a forma como os Estados Unidos anteriormente impediram o Irã de agir foi através de diplomacia para impedir que o Irã agisse e para se mover quanto a uma nova fase em Gaza. Como está qualquer conversa de cessar-fogo agora? Porque eu sei que havia esforços antes desse incidente. Bom, a pergunta é boa e eu vou dizer, eu já falei disso um pouquinho ontem.
Mas o ponto onde conversas de cessar-fogo estão agora é o seguinte. O grupo terrorista que o Irã financia, o Hamas, não está disposto a sentar conosco à mesa para conversar em tempos recentes. Então, é verdade, não conseguimos avançar conversas de cessar-fogo. Mas não é porque os Estados Unidos não estão tentando ou porque outros não estão tentando. É porque essa organização terrorista que o Irã fica financiando há anos e anos e anos se recusa a sentar conosco e conversar. Então, se o Irã quiser usar o pretexto de conversas de cessar-fogo como algo para justificar suas ações hoje, bom, ele também precisa falar do grupo terrorista que ele controla, o Hamas, que tem sido responsável, em semanas recentes, por essas conversas desmoronarem. Você acha que isso teve a ver com o fato deles terem atacado? Não, não acho. Estava só respondendo a outra pergunta. Claro, você disse que isso envolve tempo, recursos, outros oficiais. Altos oficiais estão cientes dos esforços americanos, inaudível o fim da pergunta, mas ele responde: nós não iremos parar de negociar um cessar-fogo em Gaza porque nós acreditamos que essa é a melhor forma de libertar os reféns, é a melhor forma de aliviar o sofrimento do povo palestino e acreditamos que é a melhor forma de garantir paz e estabilidade a longo prazo para toda a região. Então, claro que nós iremos continuar engajados nisso, mas qualquer tipo de conversa para um cessar-fogo num conflito onde haja duas partes, você vai precisar das duas partes. E agora uma delas não quer conversar. E o Líbano? Vocês estão falando de cessar-fogo no Líbano? Ele responde: nós queremos ver uma resolução diplomática. Nós queremos ver. Mas como eu disse ontem, nós apoiamos o direito de Israel se defender contra terroristas. O Hezbollah continua a lançar ataques terroristas fronteira dentro e Israel está se defendendo. É isso. Pergunta: você disse antes do ataque que você não foi alertado pelos iranianos diretamente, mas que havia algum tipo de indicação de que eles atacariam. Qual era a tal indicação? Era a imagem de satélite? O que era? Bom, eu não posso te responder, não posso te dizer agora. Obviamente, você viu pelo mundo todo que havia que quando há conflitos, os Estados Unidos às vezes conseguem reunir informações do que é provável e dessa vez conseguimos novamente. Mas eu não posso te dizer especificamente. O que posso dizer é que não foi de uma conversa com o Irã. Ele insiste e ele fala: não posso dar mais detalhes, não posso dar mais detalhes. Entre informar o mundo e os israelenses sobre essa informação e vocês terem recebido a informação, houve algum tipo de esforço para contatar os iranianos e dizer não façam isso? Bom, eu vou responder isso dizendo o seguinte: nós deixamos claro já há algum tempo que nós temos a habilidade de mandar mensagens para o Irã quando é do nosso interesse alertá-los. Quanto a qualquer mensagem em particular, nós já deixamos claro qual é a posição dos Estados Unidos. O Irã não devia fazer isso. Não deve fazer. É um erro para o Irã fazer esse ataque, e eu acho que isso ficou claro. A missão do Irã para as Nações Unidas disse que houve alertas. Não sei se quando foi isso, se foi minutos, se foi antes ou depois do seu alerta. Como é que foi isso aí? Ele disse, e ele responde: isso aí não aconteceu, não foi recebido alerta, porque esse relato não é verdade. Eu vi esse relato, ele não é verdade. Há histórias de que, eles nos alertaram, não é verdade, não recebemos alerta do Irã. Desculpe interromper, só quero dizer mais um negócio. Essa não é a primeira vez que o Irã diz coisas a respeito de supostas interações com o governo americano que simplesmente não são verdade, não eram verdade. Eles já fizeram isso muitas vezes nos últimos meses e esse é um desses eventos. Não houve nota diplomática até agora, certo? Do Irã? Não, não houve. Eles disseram que esse ataque, em resposta às violações de soberania, e era um ataque em resposta a nacionais iranianos. O sotaque dela é muito forte, pessoal. Eu não sei de que veículo ela é, eu não estou conseguindo entender a pergunta. Bom, lá vem a resposta. Não, claro que não é. Se você olhar ao suposto argumento do Irã sobre ataques à sua soberania, eu diria que, bom, esses eventos que eles se referem são coisas que aconteceram semanas atrás e as coisas mudaram já desde então. Nós realizamos a morte... houve a morte de um líder de uma organização terrorista que o Irã patrocina, organiza, financia
E é isso que mudou dos tempos anteriores para cá. Se você observar o que aconteceu nos últimos dias no Líbano ou na Síria, bom, isso é porque o Irã estava se encontrando com líderes terroristas, organizações terroristas. É o que eu falei um minuto atrás. É o seguinte, o que você viu o Irã fazer hoje foi vir em defesa de organizações terroristas. Eu não acho que dá para ficarmos passando pano para isso quando você olha o que aconteceu nas últimas semanas. Isso aí não tem nada a ver com soberania iraniana. O que isso tem a ver é o seguinte, um número de organizações terroristas que o Irã organizou nos últimos tempos, como formas de minar e atacar o Estado de Israel, foram enfraquecidas, primeiro nos últimos meses e aí depois agora nas últimas semanas. É isso que estão respondendo, é isso. Eu tenho mais uma pergunta sobre o Líbano. Todo mundo está falando sobre uma guerra mais ampla e sobre escalação, mas também estão falando de preocupações quanto ao próprio Líbano. Sobre guerra civil, sobre conflitos internos no Líbano. Você está falando com os libaneses? Quais são as preocupações e o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo as forças libanesas e as forças de defesa de Israel? Vocês estavam discutindo estabilidade e o seu papel na estabilidade no Líbano. Quem são seus parceiros para garantir a estabilidade no Líbano? Bom, eu quero falar sobre outra coisa. Você falou sobre a situação humanitária no Líbano e estamos trabalhando para endereçar a situação humanitária no Líbano. Eu gostaria de destacar que os Estados Unidos têm sido se não o maior contribuinte para alívio humanitário do povo libanês já por anos e continuaremos a dar auxílio humanitário ao povo libanês. E nós estamos nos coordenando com nossos parceiros na região, com organizações internacionais, sobre como e de que forma será feita essa assistência enquanto discutimos. Quando se trata da situação política no Líbano, bem, olha só, o Líbano tem sido atormentado por algum tempo agora por problemas civis desse tipo. E certamente um dos fatores, não o único, mas um dos fatores do sofrimento civil libanês tem sido o fato de que o Hezbollah desempenha um papel significativo na organização política do Líbano e tem vetado a habilidade dos libaneses de poder ter um novo presidente. E eles também têm vetos sobre a situação de segurança de civis libaneses. É por causa da recusa do Hezbollah em estar de acordo com a resolução 701 do Conselho de Segurança da ONU e sair da fronteira, como deveriam fazer, é por causa disso que estamos nessa situação hoje. Então, acho que é muito cedo para dizermos como esse conflito irá ocorrer nas próximas semanas, mas o que nós estaremos tentando fazer é tentar tomar esse momento para realmente esperar que o povo libanês também possa aproveitar esse momento. Claro, é muito difícil porque há ainda muitos guerrilheiros do Hezbollah com acesso a armas e com acesso a equipamento dentro do Líbano, mas que o povo possa ter esse momento para estabelecer liberdade política no Líbano. Como vocês estão cientes, houve um ataque significativo contra Israel hoje, com o envio aproximadamente de 200 mísseis balísticos, alvejando diversas localizações em Israel. Nós condenamos esses ataques irresponsáveis do Irã e nós pedimos ao Irã que cesse quaisquer ataques que venham adiante, incluindo ataques por seus procuradores. Durante o ataque, os Estados Unidos se coordenaram proximamente com as forças de defesa de Israel para parar a questão. Destroyers americanos estiveram designados a Israel e dispararam em defesa aérea, interceptando dezenas de mísseis que vinham contra Israel. Relatos dão conta de que Israel conseguiu cessar a maioria dos mísseis e que não houve danos à infraestrutura no solo. Relatos ainda podem mudar conforme os números e os updates vêm à tona. Adicionalmente, nenhum membro do serviço militar americano foi ferido ou morto. O Lloyd Austin, secretário de Defesa, e outros oficiais seguem em contato com o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris para consultar sobre a situação e sobre as ações dos Estados Unidos. Além disso, além do telefonema mais cedo com o ministro da Defesa israelense Yoav Gallant, o secretário da Defesa Lloyd Austin também falou com outros oficiais para updates. Ele reafirmou o compromisso firme como aço dos Estados Unidos com Israel e destacou que os Estados Unidos continuam dispostos por toda a região do Oriente Médio para defender Israel diante de ameaças do Irã e organizações terroristas apoiadas pelo Irã.
Nós iremos muito em breve ter um release de imprensa sobre esse telefonema. Para ser claro como cristal, o secretário Lloyd Austin disse que se o Irã e seus procuradores aproveitarem esse momento para alvejar interesses ou pessoas americanas na região, os Estados Unidos tomarão toda e cada medida para defender seu povo. Adicionalmente, eu gostaria de trazer updates sobre o furacão Helene e, na sequência, eu responderei suas perguntas.